Olá! Estamos aí no episódio super especial do podcast Troca Ideias, onde nós vamos falar do movimento de inovação, mas vamos levar um pouquinho mais para trás nessa história, né, Cíntia? A Cíntia vai comentar pra gente de onde é que surge essa onda de inovação que tá todo mundo ouvindo falar, e é um monte de evento, e é ecossistema de inovação, e tem tanta coisa nessa linha, mas a gente quer entender a origem disso e como é que isso se materializa, como é que a gente faz parte disso, né? É verdade. Bom, olá a todos. E realmente, eu me lembro do Movimento da Qualidade, fazendo parte ainda do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade do PGQP, inicinho aí dos anos 2000, a gente estava em eventos, participando de eventos e já se falava bastante em inovação, cada vez que se falava na melhoria contínua. E se falava nesses ciclos em que a gente fazia as mudanças necessárias para se reinventar, né? Mas isso, sem dúvida, vem de antes, inclusive, não é nada novo. A questão é que as ondas, elas se reinventam e que pegam, digamos, roupagens novas para movimentos que já existem e são melhoras ou consequências de conjunto de movimentos que já estavam nos bastidores acontecendo há muito tempo, através de pessoas ou através de instituições, e que depois eles ganham uma narrativa ou um discurso mais forte e aí a pontinha do iceberg começa a aparecer com mais frequência. É o que está acontecendo hoje nos movimentos. Nós temos vários eventos por ano da inovação no Brasil inteiro e no mundo e com certeza a tecnologia contribuiu demais para esse movimento. Mas eu vou me remeter um pouquinho mais aos primeiros movimentos que eu, pelo menos, participei. A gente pode falar do que a gente conhece, sim, né? Sim. Da inovação. E assim, eu te conto que quando eu vi pela primeira vez as coisas que estavam acontecendo e quando eu ouvi pela primeira vez falar de Big Data, de IoT, toda essa questão da inteligência artificial e de como os dados eram gerados e de como a gente podia aproveitar isso de uma forma colaborativa, brilhou nos meus olhos assim um desejo de conhecer e aprofundar mais sobre isso, porque eu me dei conta que muitas vezes a gente passa trabalho por desconhecimento. A maior parte das coisas, dos esforços, e aí a qualidade me trouxe isso muito do desperdício de recursos, de pessoas, de empresas, enfim, de estruturas, é por desconhecimento. É porque ele não sabe e não acompanha a evolução de sistemas, a evolução de métodos de trabalho, a evolução de formas de fazer as coisas. Mas muitas vezes a gente não aproveita isso porque vem uma mudança cultural nossa detrás que nos faz nos prender àquilo que a gente conhece e domina. Então, a mudança cultural e a mudança deste movimento da inovação, ele vem um pouco para desconstruir e para realmente quebrar muitos paradigmas de uma forma um pouco mais radical e mais incisiva. Dizer, olha, calma aí, se a gente não subir nesse bonde, ele vai passar. Até eu brinco, às vezes, em que momento eu caí do planeta, que eu não me dei conta, eu tô no outro. Mas é que o momento da inovação, ele te traz um pouco desse desespero, que é um desespero, por um lado, gostoso, porque é um desespero de dizer, tudo que tem, esse mundo é infinito de possibilidades. E por outro lado te dá um temor, um medo de dizer, eu não sei se eu sou capaz de acompanhar tudo isso. E vai além, vai na preocupação que a gente sente de dizer o quanto isso é capaz de agregar valor real à vida das pessoas. Então tem todo um contexto, porque às vezes a tecnologia, eu ouvi numa das palestras desses eventos que a gente vem, o professor Clóvis de Barro, filho, ele dizendo, o novo pelo novo pode ser ruim. Pode ser ruim. E pode ser muito ruim. Sim. Então a gente tem que estar atento ao novo ou à inovação, que nem sempre é o novo invento, uma invenção, é uma nova forma de enxergar as coisas e de fazer diferente, como algo que realmente seja útil para a nossa vida, para o nosso mundo, para o nosso planeta, para o nosso jeito de resolver as nossas necessidades sem queimar outras coisas que a gente... E aí voltamos à questão do desperdício. Então, começou meio que lá esse movimento já a ser falado, embora ele é gestado muito antes, nem sei exatamente, porque a gente estava falando até dos papas da inovação, sim, eles são muito antigos. Muito mais de 100 anos atrás. Não é que é de hoje,
mas sem dúvida que hoje ganhou força. E quando ela ganha força, a velocidade, porque ela chega a mais pessoas, e a velocidade, sem dúvida, ela se torna mais ampla, né? A velocidade traz amplidão e essa possibilidade de trocar mais ideias sobre o assunto. De fato, estivemos em vários congressos ultimamente, né, Sil? Sim. Alguns eventos e espaços, né, que tem esse papel e essa linha de promover a inovação e o empreendedorismo geralmente meio que junto, e a sustentabilidade também. E é interessante a gente entender essas roupagens, né, porque como a Cíntia estava explicando. Então, a inovação em si, o termo, os estudos, né, da inovação como estratégia de competitividade das firmas, já tem bastante tempo, aí temos Schumpeter lá para trás, talvez outros anteriores e muitos depois, mas então temos o momento da qualidade, que já estava trabalhando, né, inovação e sustentabilidade. Deu uma continuidade agora, Sim. com outras ferramentas, Exato. Com outras formas de ver. Mas me parece que o boom, então, da tecnologia e da tecnologia da informação é que acabou levantando esse nome da inovação com uma roupagem tecnológica muito forte, me parece, né? E a sustentabilidade, eu acho que chega junto. E aí é esse boom de eventos que nós estamos vendo por aí, né? Aqui, por exemplo, no estado tem o Soft Summit, que teve há pouco tempo atrás, o Rio Innovation que tivemos, o Gramado Summit, uma série de eventos. Na Mercopar, na Feira Mercopar em Caxias do Sul, que é um grande evento para mim. Hoje o foco é inovação, né, em todas as áreas da indústria, enfim, dos serviços. Uma coisa que me parece interessante trazer nesse momento onde a gente fala em inovação é justamente isso, né? Até na questão dos eventos, porque se a gente compara cada um dos eventos que estivemos, tanto no Rio Innovation Week quanto nos eventos aqui mais regionais, o Summit agora na semana passada, faz poucas semanas, na verdade, na semana passada, mas foi ontem parece, a gente percebe que cada uma delas se apresenta de uma forma inovadora. A gente pensa, mas eu já fui em 3 congressos ou 3 eventos de inovação esse ano, vou encontrar sempre o mesmo. Não. O ser humano é tão fantástico nesse sentido que cada lugar tem a sua peculiaridade, o seu jeito de fazer as coisas e vai inovar somente porque é um lugar diferente, já é outra coisa. Então, o evento em Caxias, por exemplo, foi um evento onde a tecnologia estava muito presente na questão industrial, na montagem dos estandes, como eles se apresentavam, no que tinha de serviços e jeitos de fazer dentro do evento. Se comparamos agora, não comparar, mas se a gente se foca e olha com uma lupa assim o evento do Summit agora em Porto Alegre, eu voltei realmente muito feliz, porque embora a quantidade de pessoas foi muito maior do que se esperava, e a gente sabe o que acontece quando um evento extrapola, as pessoas superam muito, né? É um desafio, mas eu percebi que tudo estava tão pensado e com tanta boa vontade e com tanto capricho e com tanta simplicidade que até esses problemas de, por exemplo, numa palestra ter muito mais gente do que realmente a capacidade instalada para receber, até isso fluiu. Sim. Porque tudo estava de uma forma, e nós estávamos todos numa sintonia de querer aprender, de querer, então até isso contribui, né, o espaço, a infraestrutura que foi pensada. Então, assim, cada um teve o seu jeito de fazer, cada um teve o seu, e tudo foi feito de maneiras diferentes, com palavras diferentes. E a sustentabilidade que tu te referias, eu acho que é muito bom ressaltar e resgatar. Não é à toa que as empresas hoje não, sempre falaram de responsabilidade social, faz muito tempo, na época da coleta também se falava, enfim, o tripé, ele está muito presente, mas o desenvolvimento sustentável que hoje se fala, na verdade ele se fala de um jeito também diferente do que era antigamente, né? Porque antes dos pontos era a questão econômica e viabilidade econômica, mas sempre pensado de uma ótica econômica de um mundo que já foi, de um mundo que realmente hoje não estamos pensando nesse sentido. Hoje a gente percebe uma colaboração, uma necessidade de uma economia colaborativa onde estemos juntos utilizando coisas, mas não tendo a propriedade necessariamente das coisas. Então isso faz com que as indústrias, as empresas, as organizações que trabalham com produtos repensem de uma forma inovadora a sua gestão,
para que realmente o resultado lá na ponta se adapte às inovações do momento, né? E às necessidades do momento. Então, e as necessidades do planeta, principalmente. Sim. Eu acho que essa é uma questão bem interessante. Eu sou iniciante nesses estudos, né, das organizações sustentáveis e etc. Eu estava lendo um artigo esses dias, que ele fazia um apanhado de pesquisas que estão estudando organizações que se dizem sustentáveis e quais são as práticas que elas aplicam. E aí foi muito interessante, porque é bem recente a publicação, em 2021, né, pesquisou trabalhos em base de dados científicas, etc. E a conclusão que ele chegou naquele momento, e que é um pouco triste, é o de que, em geral, as organizações que já estão com essa bandeira, né, da sustentabilidade, etc., muitas delas acabavam focando muito a atuação em economia de água, economia de energia, algumas ações sociais, etc. Geralmente coisas que, tipo assim, que são boas porque reduzem o custo da organização. Mas havia... E geralmente se fazia uma propaganda muito grande porque é muito bom para a reputação das empresas dizerem que são sustentáveis, né? E aí a preocupação é essa, né? Como é que a gente faz? E claro, pensando em viabilidade econômica também, porque não tem como desconsiderar isso, né? Mas como é que a gente faz para pensar as organizações nesse caminho onde, mais do que pensar em reputação e absorver a sustentabilidade em práticas pontuais, a gente consiga aprofundar o nível, sabe, de preocupação com as questões climáticas e ambientais e realmente daqui a pouco até as organizações vão ter que pensar a mudança, né, das suas próprias atividades, se é uma atividade que é muito agressiva ao meio ambiente, enfim. É uma discussão super complexa, né, porque é uma mudança de paradigma aí, a gente tentar trazer a sustentabilidade para a base das decisões econômicas das organizações, mas é muito interessante a gente pensar nisso, tocar no tema e debater com as organizações, né? Porque não, é um caminho, a gente não tem como dizer não, está diante de nós o cenário, está posto. Na verdade, os desafios que se nos apresentam, eles não são tão diferentes em essência, digamos, dos desafios que se apresentavam nas primeiras empresas quando começou a época lá industrial e as primeiras teorias da administração, né, mais mecanicistas. Não são diferentes, porque a base de tudo é o ser humano. Se a gente for pensar que por trás de tudo, de qualquer organização, seja ela inovadora, seja ela mecanicista, seja ela do século passado, ou seja ela no nome das cavernas, que não era empresa, mas eram empreitadas para sobreviver, a gente está pensando no mesmo, que o que nos une é justamente como deixar a vida do ser humano melhor, como trazer benefícios para que o ser humano tenha uma vida mais feliz, mais justa, mais tranquila, mais saudável, né? Evidentemente que os problemas do passado nos ensinaram que fazendo as coisas do jeito que a gente fazia, estava fadado ao fracasso e à extinção do planeta. Então, hoje a gente tem essa consciência porque fez errado no passado, o erro nos ensinou. O que me parece agora é que, como a gente tem essa expertise de entender que os erros que a gente cometeu foram os que nos trouxeram até aqui, a ideia de pensar que nós temos um mundo inteiro pela frente, um desafio enorme pela frente, para que realmente a coisa sobreviva e siga por muito mais tempo, é um despertar da consciência que também está dentro das empresas. E está dentro das empresas porque as pessoas que formam as empresas estão tendo consciências diferentes. Então, a pessoa que antigamente queria ter as suas coisas para trabalhar, hoje compartilha. Porque sabe que para que 3 grampeadores quando eu posso ter um que colabore para todo esse setor? E que antigamente cada um tinha o seu no seu... Eu sou da época que cada um tinha o seu na sua gaveta. Era cada um com o seu material. Então, assim, e material que a gente usava uma vez por semana, ou uma vez no dia, mas que podia ser colaborativo o material. Então, e assim, hoje mais, porque isso é um fato que a gente vê, mas imagina isso nas ideias, isso nas mentes que estão aí construindo. Então, a sustentabilidade nesse aspecto da inovação, hoje ele é uma necessidade. E o greenwashing, que se chama a questão de fazer propaganda enganosa, ela não está tendo muita cabida no nosso momento atual, no nosso instante. Por quê? Porque os próprios colaboradores não acreditam na causa.
E a gente não pode dizer que faz o que não faz, porque os próprios colaboradores dentro da empresa estão dando o alerta, mas isso aí não é a gente. Então, na verdade, assim, fica muito mais difícil vender uma propaganda enganosa quando as pessoas que estão trabalhando, os jovens, estão preferindo ir de bicicleta do que de carro, ou ou fazer coisas de um jeito diferente, porque estão conscientes de que dessa forma eles têm uma menor agressão, e eles podem compartilhar, eles precisam usar, mas não ter. Então, na verdade, me parece, e é o que eu vejo, no mínimo mundo que eu habito, né? Porque o meu espaço de convivência nem é tão grande assim, se a gente compara o que é o planeta Terra e o que é o universo aí. Mas, assim, não é grande, mas a gente percebe isso já aqui, na nossa fronteira, no nosso movimento do ecossistema, nas empresas da nossa localidade, da nossa região. Então, e a gente não está num grande centro, a gente está numa pontinha de 2 países. Exato. No interior de 2 países, que claro, o Brasil é gigantesco, o Uruguai é bem menor, mas a gente está numa pontinha de fronteira onde esses países se unem numa linha que é invisível e que a gente compartilha e troca e que temos um ecossistema binacional. Exato. E que a gente está falando desses assuntos aqui, nessa região. Então, assim, eu acho que isso é a sustentabilidade, né? Isso é o desenvolvimento sustentável de uma comunidade. São esses pequenas chamas que estão acontecendo. Eu acho que são essas coisas que nos fazem acreditar que o movimento da sustentabilidade ele não está só obedecendo às leis do capital e do mercado. Há uma transformação social, né, acontecendo e a gente se sente parte dela, né? Isso é verdade. A Cíntia estava falando do ecossistema binacional de inovação aqui da fronteira Santana do Livramento Rivera, Brasil e Uruguai, para quem está assistindo que é de fora, né? Então, é um movimento de atores que começou alguns anos atrás e foi se fortalecendo. No ano passado, a gente assinou um pacto pela inovação aqui na fronteira. E é muito interessante ver justamente isso, né? Porque a gente se aproxima para trocar ideia e para fortalecermos as iniciativas uns dos outros nessa linha da inovação, mas sempre com a roupagem da sustentabilidade junta. E não acho que, não vejo como só discurso. Isso é verdade, existe uma semente, existe um esclarecimento sobre o assunto chegando, ganhando espaço e que vai ser muito importante para sinalizar até para as próprias empresas que elas podem seguir esse caminho também e facilitar a questão da viabilidade econômica das transformações, né? Sim, eu acho que cabe muito bem aqui fazer uma diferença que às vezes a gente não nota, mas do que uma moda e uma tendência, né? Porque a gente fica pensando, será que isso da sustentabilidade na inovação é uma tendência que realmente só vai ficar no tempo e temos que fazer, ou é uma moda que já vai passar como passaram outras febres de coisas que aconteceram? E a gente sabe que essa tendência entende pelo menos que essa tendência da sustentabilidade do desenvolvimento das comunidades nesse modelo ecossistema, ele não é uma moda pelo simples fato de que ele se aproxima cada vez mais do que é um ser vivo e um organismo vivo, né? O ecossistema, ele justamente propicia essas trocas, essas complementaridades, essas capilaridades que existem nos seres humanos ou nos outros organismos que existem compondo esse grande ecossistema que nós temos a nível de vida, de orgânico, né? E o mesmo acontece com as organizações, o mesmo acontece nesses sistemas integrados que estão se dando não só aqui na fronteira. Isto é um exemplo, mas a gente viu vários exemplos de cidades colaborativas que estão que estão criando ecossistemas e que está partindo inclusive a iniciativa do próprio governo, né? Porque sabe que ele sozinho não pode fazer todo o trabalho e que precisa de continuidade, além do governo de plantão, do escolhido no momento, e que isso não é algo para 4 anos, 5 anos, que isso é para dar continuidade em ciclos e que precisa de ritmo, porque a vida o coração vai funcionar só durante o dia, da noite ele para porque vai descansar. Não, continuidade enquanto a gente esteja aqui na Terra. Então, assim,
essa consciência orgânica, ela está se permeando para dentro das organizações e das organizações para fora, porque o que às vezes falta para outras entidades ou outras instituições é justamente essa necessidade que as empresas têm de estar de uma forma ordenada, organizada, porque elas dependem daquilo para continuar vivendo. Exato. E elas não têm de onde tirar, se não é do seu próprio sustento, da sua própria... Então, isso está gerando uma troca interessante de todos os atores. Do governo, das instituições de educação, que são vitais neste processo. Se não fossem as universidades, sim. A gente não conseguia fazer, né? Acaba sendo pesquisa e desenvolvimento aí. E nos dá o método para fazer as coisas bem feitas. Exatamente. Mas também estão as pessoas da sociedade civil, como integrantes da comunidade. Também está todas as organizações sem fins lucrativos que também participam, as empresas, obviamente. E, enfim, temos aí muitas pessoas fazendo parte para que este movimento realmente aconteça como ele deve acontecer. Né? Então não posso deixar de falar, já encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, desse movimento que tem aqui na fronteira, para quem quiser mais informações, areabinacional.com, e falar que esse ano nós vamos promover, né, a Semana Binacional de Inovação aqui na fronteira. Eu e Cíntia somos atores voluntários partes, mas são muitos atores universidades, aqui. Sebrae, instituições de fomento do Brasil e do Uruguai, empresas, setor público, está todo mundo envolvido. As universidades fazendo um papel lindo nesse projeto e nesse trabalho, exatamente. Né? Tanto o TEC, Unipampa, IFSU, Urcamp e outras, Udelar, enfim, não posso citar porque teria que citar todas, mas todas fazendo um papel muito forte nesse trabalho. Né? E justamente nesse movimento de criar ações para consolidar uma cultura da inovação na região, pensando este como um caminho que nos ajuda a desenvolver a região, mas com sustentabilidade também, né? Pensando nas próximas gerações, na viabilidade das próximas gerações. E assim, eu gosto para fechar já o caminho, mas eu gosto de lembrar que, para mim, pessoalmente, o que me parece que a inovação nos traz é um sentimento são dois sentimentos, um de responsabilidade e um de humildade. Eu falo bastante nisso. Por quê? Porque ela nos mostra que a gente é tão pequeno na frente das mudanças que estão acontecendo, na frente das mudanças da tecnologia, a gente é tão pequeno, e ao mesmo tempo a gente é tão gigante enquanto o potencial que nós temos de criação e de realmente nos conectarmos com os outros para criar coisas boas para a nossa vida e para a vida dos que estão do lado, que eu acho assim que o lindo desses movimentos é esse trazer a nós a consciência do que nós somos capazes de fazer quando a gente se integra, quando a gente se conecta, quando conectamos ideias, esperanças, expectativas, sonhos, realidades, e a gente consegue gerar uma massa crítica que move e que vai acontecer agora em finalzinho de julho e agosto aqui na nossa cidade, que é a Semana Binacional da Inovação, que já muita gente trabalhando aí ativamente para que aconteça e que realmente tenho certeza que já é um sucesso, independente do que aconteça, porque só o fato de estar trazendo essas mentes, essas ideias para a nossa cidade já gera um movimento que com certeza vai deixar frutos. E eu vejo como um movimento de esperança, né? Que é um movimento de esperança no sentido de que a gente reconhece que muitas coisas precisam mudar, e que as coisas mudam a partir de uma inovação com base, né, em ética e entendermos o nosso impacto social e nos responsabilizarmos pelo que nós vamos entregar para gerações futuras, né? Então fica o convite já para todo mundo participar da Semana Binacional de Inovação. Em breve vai ter muito mais informação. Vai acontecer entre o dia 30 de julho e 6 de agosto desse ano 2022. Tá, e vai ser muito lindo. Faltam poucos dias. Vai ser muito lindo. Se liguem na área B. A área B, a área binacional, realmente está fazendo um lindo trabalho e precisa cada vez mais de forças de todos os lugares do planeta para a gente continuar criando e para que esse movimento continue, que já começou lindo e com certeza ele vai continuar lindo pelos próximos anos aí, gerando frutos. Perfeito. Até logo, até breve. Até o próximo Troca Ideias.